Olá, tudo bom? Vamos iniciar a unidade de sistemas estruturais em coberturas de aço, e essa unidade varre coberturas leves, que é a proposta do curso. Coberturas que são muito usuais no Brasil. Eu vou iniciar com essa aula de as estruturas treliçadas no repertório da construção de grandes vãos, que foi a minha aula de concurso em 1987. Achei ela agora há pouco aqui limpando as coisas, arrumando, com mais tempo, e eu achei que ela era uma boa introdução ao sistema de cobertura que a gente vai ver aqui no nosso curso agora. Então, tem uma resenha histórica. No Império Romano já se usavam treliças de madeira na construção dos arcos maciços, né, de pedra, como suporte, como escoramento. E se usava diagonais em cruz. Isso era um forte indício de que eles talvez não soubessem o efeito da tração e compressão, né? Então colocava em cruz para resistir de qualquer maneira, né? Os dois possíveis esforços. E de fato, o marco das treliças isostáticas é o Andrea Palladio, no Renascimento, que já percebendo os triângulos como forma estável, ele produziu treliças como essas. Algumas funcionam até hoje como é, é, pontes, e, e ela tem tem todo o detalhamento das estruturas de madeira. É exatamente isso aqui. Fico vendo esses encaixes aqui, né? Esses pendurais aqui. É muito parecido com o que é feito hoje, isso feito em pleno Renascimento, e já tem toda a lógica das treliças atuais. No século XIX, Ritter, Maxwell, Cremona, Kuhlmann, Mohr e Bow desenvolve a análise com base científica. É o que se chamou grafostática. Isso perdurou até a década de 1970. Durou mais de 150 anos esse método gráfico. Só o advento dos computadores é que diminuiu um pouco isso. E no século XIX, as treliças eram patenteadas. Então, Howe, em 1841, fez a patente de uma treliça com pendurais confeccionados de barra de ferro. Então, o uso do ferro nas peças tracionadas. Esses irmãos Pratt, em 1844, fez uma treliça com diagonais em cruz feitas de ferro. Então, havia patente por conta disso. Em 1852, de novo, outra totalmente metálica. Talvez seja a primeira treliça totalmente metálica, como a gente concebe hoje a treliça metálica. Então está aqui a treliça do Rui, em 1841, com os pendurais em aço trabalhado, são barras redondas, né? A treliça do Prate, madeira misturada com aço. Isso era para fazer ponte ferroviária, né? E a de aço do Prate. Notem que essa aqui já é absolutamente como a gente conceberia hoje: a parte tracionada, as diagonais tracionadas, os montantes comprimidos. Então aqui já tem o entendimento da lógica das treliças. No século XX, elas são utilizadas em estruturas treliçadas para vencer grandes vãos, em construções de pontes, ginásios, habitações, indústrias, principalmente indústrias, né? Fazer grandes vãos para colocação de maquinária, fazer ginásios. Bom,
As treliças planas são sistemas de barras situadas num plano, que são construídas assim, é mais fácil também, não é só uma questão de cálculo, uma questão de facilidade de construção, e ligadas umas às outras em uma extremidade de modo a formar uma cadeia rígida. Então, por exemplo, essa aqui é uma cadeia deformável. Ela se deforma, ela se desloca sem produzir deformações. Essa não, é uma cadeia rígida, porque para haver deslocamento tem que ter deformação das barras da treliça. Essa é a base da treliça, né? O triângulo estável. Está aqui, triângulo base. Para cada nó, acrescenta 2 barras. Com isso, eu consigo fazer uma treliça isostática. Então, a partir de uma base. A treliça isostática é importante, principalmente com métodos manuais, que é somente possível calcular treliças isostáticas com facilidade. As hiperestáticas são mais difíceis, né? E aqui tem como a gente descobre se a treliça é isostática, ou hiperestática, ou hipostática. Mas o mais importante, a partir do número de barras e de nós. Mas se você seguir essa regrinha aqui de formação, vai ser sempre isostática. Põe mais 2 barras para cá, mais 2 barras para cima. Você vai formar uma treliça isostática sempre. A treliça ideal, isso é muito importante, é um sistema reticulado cujas barras têm todas as extremidades rotuladas e cujas cargas são aplicadas apenas em seus nós. Então, por exemplo, essa barra aqui está sendo flexionada por essa carga. E essa barra aqui também está sendo flexionada pela reação que está aqui. Essa não é uma treliça ideal, deve-se evitar, porque a flexão precisa de barras muito mais pesadas. Então, a treliça, para ser econômica, teria que ter aqui, no caso, uma barra aqui e outra aqui. 2 barras para fazer com que todas as cargas sejam nos nós e cada nó tenha uma articulação, uma rótula. Essa articulação faz com que todas se movam uma em relação com a outra. Na verdade, o nó real não rotula perfeitamente, mas a inércia dessas partes é tão pequena uma em relação à outra que a chapa aqui acaba não conseguindo dar um engastamento. Tá? É desprezado esse engastamento. Na maioria das treliças, esses nós funcionam rotulados. Se ela for bem feitinha assim também, ó, procurando colocar um único ponto aqui, ela vai funcionar muito próximo da treliça ideal. Então, carga fora do plano da treliça, ou seja, que não está no plano, nesse plano aqui, são resistidas por sistemas de contraventamento. Vento lateral. Aqui eu coloquei alguns tipos de treliça, alguns têm vinculação histórica, a alemã, a belga, essa aqui chamada inglesa, o Pratt, francesa, o Wigman ou Polonceau. Polonceau fazia umas treliças belíssimas de madeira e ferro. Essa é a Warren, usada para pontes. A russa, com iluminação zenital. A Shed, o dente de serra, também com iluminação zenital. Aqui fica a cobertura, né? Ok? A inglesa, o Howe, muito usada. Marquises, ou Alpendre, em balanço. Essa bowstring é muito interessante, usada em madeira, mas também, quando faz em aço, ela fica muito econômica, porque tem esse arqueamento aqui. Aqui, a prate de banzo reto. Banzo é essa parte aqui. Banzo, diagonal e montante. A outra bowstring, também usada em pontos de madeira, Howe. Note que as diagonais estão diferentes. Essa diagonal é tracionada e essas diagonais são comprimidas. Possível de ver isso com facilidade. Com cruz de Santo André, muito usada para travamento no plano da cobertura. Trave em K, também é possível de se utilizar para contraventamento. Essa lattice, ou lattice, era muito usada para fazer ponte. Tem uma ponte no Recife que é assim. Essa whipple, pendurando aqui um único ponto e
tensionando também, fazer grandes vãos. Nunca vi ela feita no Brasil. Essa é a treliça mais tradicional que se usa aqui no Brasil, a Fink, que a gente chama de Fink. Se evita um pouco fazer assim porque era mais difícil de construir. Ela fica com um vão em torno de L6, L/8. É bem alta. Tem que ter uma inclinação não só por conta de vencer o vão, mas também por conta da telha, ok? E essa é uma que a gente pratica muito na região nossa aqui, com diagonais tracionadas sob carga permanente. Tá certo? Aqui é esse talão aqui, esse início, é feito assim com montantes, é muito fácil de construir. Coloca o banzo, o outro banzo, se faz a metade para poder transportar e coloca as diagonais. Inverte aqui, porque quando vai chegando perto do meio aqui, ela inverte. Embora o esforço seja pequeno no meio, na diagonal, a gente pode correlacionar as diagonais com o esforço cortante, então no meio ele é quase zero, né? Muitas vezes essa aqui não teria carga nenhuma, mas ela é usada para fazer montagem e fixada uma na outra. Então aqui ela vem diagonal tracionada. Essas são muito usadas aqui. Com isso a gente consegue o esforço nos banzos praticamente constante. Tá? Então o esforço aqui e aqui é praticamente constante. Então você calcula essa aqui e põe para tudo. Facilidade de construção. Aqui tem alguns exemplos do livro do Engel, não sei se vocês conhecem esse livro, de tipologia. Os alunos adoravam isso quando, na década de 80, quando eu entrei na UNB, então eu coloquei isso aqui. E são inspirações. Alguns desses não têm condições de viabilidade prática, mas aqui ele mostra uma composição simétrica com certia e treliça de grande vão, um grande vão no centro, com vãos laterais menores. Né? Algumas vezes eu fazia a pergunta para os alunos, mas para onde que vai a água? Porque uma cobertura tem que tirar a água, certo? Então você tem que produzir uma pequena inclinação para cá e vai juntar toda a água aqui que tem que descer por aqui. É complicado algumas vezes assim. São bonitas as imagens, né? Aqui também, ó, a água canaliza aqui. E nota que são planos que se sucedem. O plano é fácil de construir, obviamente de calcular também. Está aqui uma treliça em formato de pórtico. É possível, por assimilação, calcular um pórtico e descobrir o valor dos banzos e das diagonais. Note que a precisão nas diagonais também, a direção delas, invertendo no meio, como fosse uma viga, né? E aqui há um pórtico triarticulado, ó, rotulado aqui, rotulado aqui, rotulado aqui. Esse livro do Engel, muito interessante de folhear. Tem que ter uma noção prática do que ele está querendo ali abstrair, são abstrações. Aqui, de novo, um triarticulado, a água cai para cá, como é que eu tiro a água daqui? Né? Eu falava isso para os alunos, eles não gostavam muito, não. Que é óbvio que uma cobertura tem que ter como função primordial, num país tropical como o nosso ainda mais, drenar a água da cobertura. Né? Grandes vãos são possíveis, aqui é um hangar. Né? Tem um balanço gigantesco aqui, tá vendo? Aqui a altura, olha a altura disso aqui. Bom, métodos de cálculo. O método mais tradicional, muito trabalhoso, é o método do equilíbrio dos nós. Nós vamos ver isso mais na frente um pouquinho. Tá? Então, você tem duas equações, porque a terceira equação, que é de momento, quando você vê que todas as forças concorrem no nó, elas ficam, a equação não é zero igual a zero, então ela não funciona. Eu tenho só duas equações, então eu só posso ter duas incógnitas. Então, tem uma carga aqui externa P, aqui são esforços nas barras, certo? Esse eu conheço, posso descobrir os outros dois. Existem métodos também muito engenhosos, por exemplo, esse método das seções ou de Ritter, que ele corta uma seção, coloca as barras e diz assim, vamos fazer o equilíbrio de tudo isso aqui. Vamos tomar o momento neste ponto aqui de todas as forças, inclusive essa aqui. Então, como essas duas passam por aqui, dá zero. Essa vezes esse braço de alavanca,
essa vezes esse, essa vezes esse, dá uma equação de momento e você descobre esse esforço aqui. Era um método muito usual, muito engenhoso, mas tem que ter uma certa capacidade de abstração, imaginar esses cortes aí. Tá? A seção fictícia substitui forças internas por forças equivalentes externas e toma momentos em relação a um ponto conveniente. Muitas vezes o problema é descobrir o ponto conveniente. O método gráfico de Maxwell-Cremona, esse aqui eu nunca usei, esse eu usei muito, que é a grafostática. Então, essa grafostática inventada por Maxwell e Cremona por volta de 1850, foi publicado num artigo que se chamava Figuras Recíprocas. Então, Maxwell e o Cremona, de maneira independente, descobriram que essa figura aqui, que é a treliça, medida em metros, por exemplo, e essa figura aqui, esse grafo, onde você tem as forças representadas, tem uma relação de reciprocidade, que é baseada em quê? Nas inclinações. Você vê que as inclinações das barras aqui, por exemplo, 1, 2 aqui, bom, aqui é 0, B3, B3. Essa inclinação aqui, ó, B3, é igual a essa aqui. Então, essa relação de reciprocidade permite a gente determinar os esforços. Então, você visualiza os esforços. Isso foi um método muito usado, principalmente cálculo de madeira, né? E é um método manual. Dá para fazer ele hoje em dia no AutoCAD e ele é absolutamente preciso. Tá? Um último método é o método de assimilação. De uma viga treliçada, por exemplo, eu posso assimilar os esforços a uma viga. Isso tem lá no livro do Susequin, de volume 1, de cálculo de estruturas. Então, por exemplo, esse momento aqui é como se estivesse flexionando aqui também, tá certo? Então, como é que eu equilibro esse momento? Através de um binário, compressão, tração. Qual a distância das forças? H. Então, como elas têm que ser iguais, né? Então eu tomo que M sobre H é igual a T. Engraçado que essa é a mesma lógica quando eu quero fazer uma emenda numa viga. Pego um momento, aquele ponto, divido pela altura da viga, tenho a força na chapa que vai fazer a emenda. Tá? Os montantes, o maior valor é aqui na reação. Então, esse V aqui é igual a esse cortante. E essa maior diagonal aqui, tracionada, porque no aço a gente usa assim, as diagonais tracionadas, D dividido pelo seno desse ângulo aqui, eu tenho o cortante dividido pelo seno do ângulo, eu tenho essa diagonal aqui. Isso você pode demonstrar por equilíbrio de nó. Então, um método que dá para calcular rapidamente é a carga distribuída aqui equivalente a essa carga concentrada. Isso é fácil de fazer no F2, muito bonitinho de fazer, para a gente entender a lógica de assimilação. Então, sempre eu digo que aprender viga é fundamental, porque a viga permite você entender todas as outras estruturas. Obviamente, os métodos computacionais, que é o que a gente tem usado aqui, o F2, permite a gente calcular com grande facilidade qualquer tipo de estrutura. Notem o rigor das rótulazinhas aqui, para não aparecer momento fletor, já que todas as cargas são nodais. Aí os momentos e cortantes vão ser zero nessas barras. Ok? Tem que tomar esse cuidado. Aqui, como era uma aula geral, assim, eu fiz também uma relação com os materiais estruturais, com madeira, geralmente de 9 a 18 metros de vão. As diagonais são assim agora, estão vendo? A seção das barras, geralmente, são essas as tipologias. Né? Aqui a gente procura fazer as diagonais comprimidas e os montantes ficam tracionados. Essa é a relação L sobre 6 a L sobre 8, de altura com vão. Também depende da telha, ok? Aqui eu fiz para o aço, 15 a 40 metros,
Também usei uma Prate, embora aqui a diagonal tinha que ser ao contrário para ficar, como eu falei antes. L sobre 8 a L sobre 12. L sobre 10 era muito comum. Fica bem altona. E também depende da telha também. Se for 15 metros, 1,5 m é muito comum. 40 metros, 4 metros fica muito alta. Você reduz um pouco, aumenta o esforço aqui. 3 metros é comum de fazer. Aqui estão os tipos de perfis. Vários tipos, cantoneira dupla. E também eu fiz com concreto. Funciona mal a tração, dificuldade de moldagem, mas vou mostrar 2 exemplos aqui. Primeiro, esse exemplo histórico. Esse aqui é de um aluno meu de doutorado, o Roger Pamponé. Ele estudou o engenheiro Baumgarten, engenheiro muito importante da primeira metade do século XX no Rio de Janeiro, no Brasil, de modo geral. E essa aqui é o albergue da boa vontade do Reed, de 1930. E notem aqui a treliça em concreto. Olha que coisa espantosa, com barras comprimidas, hein? Ele fez comprimida, porque tinha um vão muito grande aqui. Então, o concreto dessa época, não o concreto em si, o método de cálculo favorecia essas experiências de tentar fazer qualquer tipo de estrutura também com concreto. Como aqui a moldagem era muito complicada, mas a mão de obra sempre foi muito abundante, então permitia essas lógicas aqui. Mais recentemente, tem esse prédio famoso do Shopping Rio Sul, no Rio de Janeiro, ali perto do Pão de Açúcar, que é uma treliça. Está vendo aqui? É possível fazer treliça em concreto também. Não é recomendado, né, o usual não é o mais econômico, muitas vezes. Em resumo, paládio, aço, cremona e o F-Tool, que vai ser o nosso método para calcular as estruturas. Mais na frente, eu falo sobre essa cobertura aqui, que eu escolhi essa foto, essa renderização muito bonita, não é? Desse ginásio feito com pórtico, ok? Muito bem, então essa foi a nossa introdução. Até breve.